minutinhos aí para o pessoal acabar de chegar, mas a gente já vai começando o segundo dia desse ciclo de capacitações. Meu nome é Rafael, hoje eu vou ter a honra de ser um mediador aqui com vocês, em nome da Rede Mob. Eu já gostaria de dar boa noite a todo mundo que está presente, todo mundo que estava ontem, acompanhou o primeiro dia e que continua aqui com a gente para esse segundo dia. Bom, o meu nome é Rafael, como eu falei, eu sou graduando em Direito na UFMG e sou integrante da Rede Mob 4.0 também. Na UFMG, minhas principais linhas de pesquisa, de trabalho, são também voltadas para a mobilidade, principalmente com movimentos sociais e com advocacia popular. E então é uma honra estar aqui hoje com vocês para esse tema que é tão relevante hoje. A nossa ideia, justamente nesse segundo dia, é trazer algumas iniciativas populares que tratem sobre essa questão de coleta de dados e como fazer esse tratamento, essa coleta de dados de uma forma que seja aberta ao público, que a gente possa tornar esses dados acessíveis para todo mundo. Então, a gente teve a ideia de chamar algumas iniciativas. A gente tem aqui a iniciativa que foi a vencedora da Hackathon, organizada pela Rede Mob, que foi organizada pela Rede Mob, além do Observatório dos Trens, que está aqui sendo representado pela Rafaela. Bom, além disso, hoje também, só explicando como é que vai funcionar o nosso esquema, hoje a gente também, após a mesa com as iniciativas e com a fala do pessoal, a gente também vai ter um Word Café, mas isso eu vou explicar mais lá para frente, mas só para deixar vocês inteirados que quando acabarem as apresentações, para não saírem, porque a gente vai ter uma mesa onde a gente vai dividir vocês em grupos, na verdade vocês vão poder escolher, e em cada um desses grupos a gente vai tratar algum tema concernente ao direito à cidade, que é também o grande tema, né, desse segundo ciclo de capacitação do MOB. Então, cada tema vai ter algum mentor que vai ser da rede e vocês vão poder escolher em qual tema vocês vão querer ficar. A gente vai ter uma sala para habitação, uma sala especificamente para mobilidade, para saúde e alimentação, para direito à cidade e a LGPD, para o fortalecimento dos grupos que lutam pelo direito à cidade, e cada um de vocês vai poder ficar mais ou menos 10 minutos em cada um dessas salas. Só que isso eu volto para explicar mais tarde depois. Agora a gente já vai dar início à apresentação do pessoal e a apresentação de quem... A apresentação do pessoal e a apresentação de quem vai falar. Pelo Observatório dos Trens, a gente tem aqui a Rafaela Albergaria, que ela é assistente social e mestre em serviço social. Ela também é ativista, articuladora do Mulheres Negras Decidem e idealizadora do Observatório dos Trens. E a gente já vai começar pedindo a Rafaela para ela se apresentar rapidamente agora aqui, só para ela falar um pouquinho da história dela, como é que começou a ideia de criar o Observatório dos Trens, qual que foi a ideia por trás disso. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Agradecer muito o convite, né, para a gente participar dessa atividade. O Observatório, ele nasceu em 2000, na verdade, no ano passado, mas ele dá continuidade a um trabalho que a gente iniciou em 2017 e que tinha como objetivo a luta por memória, verdade e justiça. Eu sou Rafaela, né? Eu em 2017 tinha uma prima assassinada pelo trem, quando ela estava indo para a universidade. Ela foi entrar no trem, a porta fechou, prendeu o corpo dela, arrastou a Joana por mais de 20 metros, arremessou ela no vão entre o trem e a plataforma e para debaixo do trem. E eles deixaram o corpo da Joana partido no trem por mais de 8 horas, para não pagar uma multa. A Supervia disse que era suicídio, e, a princípio, essa mobilização, né, que repercute depois com o lançamento, né, a fundação do Observatório dos Trens, ela começa como uma luta por verdade, por memória, por justiça, diante dessa brutalidade, né, da morte da Joana. Eu sou assistente social de formação, como a Rafael já colocou,
sou mestre em serviço social, na época eu estava no segundo ano, então no segundo ano do mestrado, e a gente aprende na nossa formação que qualquer problema social ele só se torna alvo de políticas públicas, de respostas organizadas pelo Estado a partir do momento que ele é mapeado. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar o que tinha de dados sobre ocorrência violenta nos trens, porque quem pega o trem todo dia sabe que esse é um espaço atravessado por muitas violências que têm relação direta com a negligência, com a precarização, com o sucateamento do sistema ferroviário de uma forma geral. Não tinha nenhum dado publicizado naquele momento. Os dados que eu consegui levantar eram dados da DataSUS, e em 10 anos tinham duas mortes registradas como atropelamento ferroviário. Começo a levantar, então, as resoluções, descubro uma resolução que define, né, que tipifica o que é acidente grave e define um protocolo de notificação. A partir daí, a gente descobre qual é o caminho para poder acessar os dados, onde poderia ter esses dados mais organizados pela Polícia Civil, né? Porque nessa resolução, que é a 1431 de 2006, tem ali uma obrigatoriedade de registro de boletim de ocorrência diante dessas ocorrências que eles tipificam como um acidente grave. É importante dizer que a tipificação ela não tem relação direta com ter ou não vítimas nessas ocorrências, mas a definição de acidente grave ela tem uma relação com o tempo de paralisação do serviço. A gente faz mais 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação. A gente primeiro começa, né, mobiliza atos, uma série de ações reivindicando justiça, faz mais de 18 pedidos pela Lei de Acesso à Informação junto com a Casa Fluminense, e quando esses dados vêm, eles mostram uma sistemática de ocorrências violentas nos trens, que não à toa é um modal que atravessa territórios de periferia, de favela, territórios majoritariamente negros da região metropolitana do Rio. Então, a gente descobre, né, na verdade, que em 2018, 2 pessoas foram mortas por semana, atropeladas pelo trem, consegue incidir para mudanças objetivas, tanto na fiscalização, tanto na notificação dessas ocorrências. Posso falar um pouco mais à frente, mas tenho tocado essa luta já há bastante tempo. Em setembro de 2021, diante da crise, né, do sistema ferroviário, a gente apresenta um documento de recomendação que dá continuidade, prosseguimento a essa pesquisa que a gente publicou nesse livro que chama Não Foi em Vão, que está disponível para download. E a gente faz o apontamento, né, faz o debate sobre a necessidade de produção de conhecimento implicado, né, que esteja conectado tanto com as demandas das populações, mas também com a produção de respostas que possam incidir na mitigação das desigualdades latentes na sociedade, no estado do Rio de Janeiro, mas na sociedade brasileira de uma forma totalitária. Assim, a gente faz um debate, começa a fazer o debate de mobilidade antirracista, inclusive entendendo que tem uma lógica como se opera a mobilidade, que é uma lógica de interditar, de aprisionar, de confinar corpos das periferias e de impedir o deslocamento das populações negras, periféricas, de favela. Então, a gente começa a fazer esse debate. Nesse livro, dá continuidade, implementa, né, o Observatório nasce numa perspectiva de implementar e de materializar o que a gente aprofunda como uma metodologia de mobilidade antirracista, né? Muito associado, inclusive, aos parâmetros de reparação. O observatório ele se constrói a partir de 3 premissas, né? Que é de produção de pesquisa, olhando e tendo como motor, né, de análise as condições materiais e objetivas da população que usa o transporte ferroviário, que tem a sua vida definida e determinada pelos transportes públicos, a incidência nos atores, tanto, né, no sistema, do sistema de justiça, que falam sobre essa questão de responsabilização e garantia de não repetição, quanto os atores que estão ali responsáveis por elaborar, por gestar o transporte ferroviário, então a Secretaria de Transporte, a agência reguladora, a própria empresa concessionária, e pela mobilização, né? Como a gente faz com que essa política, que é a mobilidade urbana, que é tão elitizada,
desde a sua elaboração, né, e tão distanciada da realidade da população que usufrui desse transporte, como é que a gente faz com que a forma como se pensa a mobilidade, como a gente massifica a ideia de se pensar uma mobilidade que é compartilhada com aqueles que utilizam e que têm suas vidas definidas por elas. Então, a gente começou a fazer esse jornalzinho aqui, que é o jornal All Trem, onde a gente publica os indicadores que a gente produz no observatório de uma forma, né, com uma linguagem popular, para discutir com a população o transporte público, como ele atravessa a nossa realidade. Um pouco de como surge o observatório. O observatório ele tá dentro do guarda-chuva da Casa Fluminense, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com monitoramento, incidência e política pública. Eu sou conselheira da Casa Fluminense. O livro Não Foi em Vão também é produzido junto com a Casa Fluminense, sou conselheira licenciada nesse momento para as eleições, mas a gente tem construído junto, pensado inclusive a racialização de políticas públicas, e entendido que o debate e que as estruturas de mobilidade elas determinam todas as outras políticas e o acesso a todos os direitos são entendidos como direitos sociais. Para tudo a gente tem que se deslocar na cidade, que é necessário disputar uma outra lógica, uma outra perspectiva de pensar a mobilidade, estruturar a mobilidade para garantir direito à cidade para as populações que são marcadas na divisão da cidade, uma perspectiva de interdição, de controle e de aprisionamento. Perfeito, Rafael, obrigado. Você estava falando, eu lembrei um pouco, porque a gente tem um pouco dessa luta aqui, eu, quanto pesquisador no FMG, de direito, a gente tem uma atuação conjunta com o movimento Tarifa Zero aqui em BH, e eu acho que a gente já sente bastante como é que é essa luta, essa questão de lutar por acesso, de ir atrás, correr atrás de prefeitura, de empresas para tentar garantir um acesso mais uniforme e que garanta mais direitos para todo mundo. Então, muito respeito pela sua luta e é muito interessante como é que começou. E agora apresentando a outra iniciativa que a gente também vai apresentar hoje, que é o Instituto Biomob. O Biomob, ele foi uma iniciativa que ela foi criada dentro da hackathon que o Mob 4.0 organizou. Isso aconteceu em junho, e o Biomob foi a iniciativa vencedora. E a gente tem hoje para representar aqui eles a Denise Vac, o Gabriel Meior e o Valmir Souza. A Denise ela é arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade para as pessoas com deficiência. O Gabriel, que é técnico em desenvolvimento web e mobile, cursando ciência da computação. E o Valmir, que ele é formado em educação física, pós-graduado em esporte adaptado pela Escola de Educação Física e Esporte e mestre em Fisiologia do Exercício. Então, eu não sei quem que vai apresentar, vocês podem se apresentar, quem quiser falar sobre a iniciativa e contar um pouquinho para a gente como é que começou a ideia disso, qual o problema que vocês identificaram, como vocês proporam solucionar isso, e falar um pouquinho aí da origem da iniciativa. Bom, a gente tem um PowerPoint pequeno aqui para apresentar, tá? Como é que... Agora, deixa eu ver... Vocês conseguem apresentar? Isso. Perfeito. Vamos ver se eu fiz certo, peraí. Pronto? Todo mundo já está vendo? Sim, tá bem. Bom, vamos lá.
Bom, a gente é a Biomob, né, o Instituto Biomob, e a gente acabou desenvolvendo aí na Hackathon, como estava sendo explicado, as rotas acessíveis Biomob, né? Aí eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Biomob, né, que assim a gente, o projeto foi idealizado desde 2010, né, e ela nasceu aí com o propósito de colaborar para uma sociedade mais igualitária, justa e digna, né? E pensando também nos princípios da acessibilidade, diversidade, educação inclusiva, empregabilidade e mobilidade. E, basicamente, o que a gente faz são aplicativos, consultorias de acessibilidade e inclusão, sites e portais acessíveis, fóruns e palestras, né? E como que a gente faz? Através de parcerias com prefeituras, sociedade civil, academia e até mesmo a iniciativa privada, né? E a gente faz isso através de palestras, mutirões, debates, né? E a gente acaba propagando bastante a nossa filosofia dessa causa importante que é a acessibilidade. Aqui é a nossa missão, valores e a nossa visão, né, que é promover uma sociedade mais igualitária, respeitando as diferenças e promovendo, assim, a inclusão social. Disseminar o conceito da diversidade, reduzindo as desigualdades em todos os continentes. Ética, transparência, trabalho em rede, respeito às pessoas acima de tudo e total alinhamento com as ODS e da ONU. Então, a gente trabalha com alguns indicadores da inclusão, né? Educação, a saúde, empregabilidade, mobilidade, cultura, lazer, participação social e política e moradia. E esses são os serviços que estão inclusos do Biomob, né? Os serviços que a gente acaba fazendo. Né? E aí vem a parte que a gente estava falando bastante da nossa iniciativa, né? Então, da nossa missão, visão e valores, né? Até o problema que a gente encontra hoje na sociedade, principalmente na caminhabilidade, e a nossa solução, né? Então, a gente sabe que o cenário brasileiro ele não é favorável aí para caminhabilidade, né, principalmente mobilidade ativa, mas a gente sabe que aí 27% pelo menos das pessoas da capital do Rio de Janeiro, né, andam a pé para os deslocamentos diários. E na cidade do Rio de Janeiro também, 22%, foram registrados mais de 22%, né, reclamações a mais no ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Então, assim, tem aí uma defasagem muito grande quanto à manutenção das calçadas, né, pela municipalidade. Só 22 milhões foram destinados, né, para a manutenção dos logradouros, sendo que o dinheiro realmente destinado para as questões de mobilidade eram muito mais, se eu não me engano, foi só 1/3 do destinado que foi aplicado, né, nesses anos. E a gente sabe que, segundo o censo do IBGE, né, em 2010, o Brasil possui aí 13 milhões de pessoas com mobilidade reduzida e 6 milhões e 500 de pessoas cegas, né, ou com baixa visão. Então, a gente percebe que, assim, hoje a gente tem uma construção muito grande de informações, né, geográficas, só que elas não existem, não existem dados específicos para caminhabilidade, né, e para mobilidade ativa. Então, fica muito difícil da gente conseguir aí mensurar ou até mesmo conseguir fazer algumas roteirizações a pé, né? A gente consegue indicar aí a gente saindo de uma origem indo para um destino, né? Até mesmo a gente usando o Google, ele consegue dar esse retorno por onde que você consegue caminhar, mas ele não informa 100% das possibilidades do que você tem, na verdade, ao longo do caminho, né? Se você tem as travessias rebaixadas, se elas não estão, se você tem um buraco ou se a arborização da via está atrapalhando, né,
essa caminhabilidade, né? Basicamente é isso, né, o panorama. Então, a gente tem aí as calçadas que elas são muitas vezes subdimensionadas, ou a pavimentação é inadequada, ou a arborização foi feita de uma forma imprópria, né? Muitas vezes até mesmo a ausência de manutenção. E a ausência das rampas ou não, né? Ou quando elas existem, elas podem até acabar estando inadequadas. O mobiliário público ou até mesmo instalado na frente dos locais de comércio, eles podem estar atrapalhando a mobilidade. E até mesmo a falta de semáforos sonoros ou a iluminação. Tá? E aí, a partir disso, a gente, participando ativamente ali da mobilidade ativa, né, com várias ideias, a gente viu a oportunidade de criar um aplicativo que colete dados, né, de calçadas para atuar especificamente na mobilidade ativa, na gestão e governança, né? E esse aplicativo ele é voltado para a garantia de acessibilidade e a criação de rotas acessíveis. Aí os nossos principais alvos são as instituições de poder público, né, ou até mesmo privados, empreendimentos privados, né, que precisam aí adequar as suas calçadas. E o aplicativo ele vai ter duas funcionalidades, né, mapeamento dos trechos de calçada, o apontamento desse problema e, inclusive, a responsabilização dos responsáveis pelaquela calçada, por aquele trecho de calçada. E a outra funcionalidade seria um navegador para acessibilidade, onde que o mapeamento acaba trazendo resultados para essa caminhabilidade. E como que ele funciona, né? A gente traria aí um usuário que ele se cadastraria pela plataforma, né? Ele acaba se localizando através de um georreferenciamento e confirma o logradouro. E aí ele começa a dar os inputs dos dados através de perguntas já pré-definidas dessas calçadas, né? E aí os dados, eles acabam sendo armazenados na base de dados e acaba gerando até mesmo um relatório. E os resultados que a gente espera é sempre gerar um mapa de rotas acessíveis, os dados das calçadas, que é o mais importante para a gente conseguir medir as calçadas, né, ou a nossa caminhabilidade, promover melhor a acessibilidade e a mobilidade ativa, adequar também a questão das calçadas aos planos de mobilidade urbana, investimento de prefeituras ou privados em melhoria do espaço urbano, gerar os relatórios finais e também os dados para análise. Aqui está um pouco das nossas tecnologias aplicadas, né? Como que a gente pensou aí quanto à tecnologia. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Denise. Bom, agora a gente vai até mandar um recadinho para o pessoal que está acompanhando. Se vocês quiserem mandar perguntas para que a gente faça para o pessoal depois, vocês podem mandar a pergunta pelo chat aí, que depois a gente vai fazer para o pessoal, beleza? E agora, a gente mesmo tem algumas perguntas que a gente gostaria de fazer. Primeiramente para a Rafaela, depois para vocês do Biomob, que é justamente, vocês até já pincelaram isso, né, para vocês na apresentação, mas falar um pouco de como que vocês realizam a coleta desse dado e como é que esse dado ele chega tanto na gestão pública quanto para a população mesmo, de uma forma geral. Como que vocês levam esses dados, como eles são apresentados, qual que é o impacto que isso traz. Então, esses dados que a gente fez o levantamento pela lei de acesso à informação, né? Então, a gente fez mais de 18 pedidos pela lei de acesso à informação no Instituto de Segurança Pública para conseguir levantar os dados sobre ocorrências violentas. Da gente inclusive tem uma máxima de dizer se é recorrente, não é acidente. Na verdade, a única tipificação que, na verdade, nem vale mais, desde 2020, deixou de regular as ferrovias que estão sob responsabilidade
do governo estadual, né? Antes tinha uma única resolução que tipificava isso, mas diante da existência da agência da AGETRANSP, se publicou uma outra resolução que restringe a atribuição dessa regulamentação. Mas, naquele momento, né, em 2017, ainda estava em vigor, então a gente faz vários pedidos pela Lei de Acesso à Informação, a gente faz conversas com a agência reguladora, com a Secretaria de Transporte, com a própria Supervia. A gente tem estabelecido uma estratégia de levantamento dos dados, né? Então, de pegar os dados que são publicados, tanto por essas instituições que citei aqui, né? Mas também reeditando esses pedidos pela Lei de Acesso à Informação, e a produção desses dados, né, foi muito importante, porque a partir deles, de levantamento desse panorama, antes tinha uma narrativa, tanto da empresa concessionária, quanto da agência reguladora, assim como da Secretaria de Transporte, que eles não publicizavam os dados, porque a maioria das mortes, elas eram decorrentes de suicídio. Quando os dados chegam, né, depois desses pedidos que a gente faz, a gente descobre uma diversidade de formas de morrer nos trens, de morrer de se lesionar. Então, tinham mortes por auto de resistência dentro do trem, tinham mortes por violência doméstica, os homicídios culposos por atropelamento ferroviário, que é uma tipificação do Instituto de Segurança Pública, morte por descarrilhamento. Então, tem uma diversidade de formas de se morrer nos trens, de se lesionar. A gente faz uma filtragem, trata alguns desses dados e aí faz um recorte, né, de 2008 a 2018. Naquele momento, esse levantamento era uma pesquisa militante, assim, então, eu mais 2 colegas que trabalham na Casa Fluminense, que trabalhavam na Casa Fluminense, a gente começa a olhar para esses dados e trabalhar esses dados que vieram, esses dados brutos, os dados vêm desagregados, né, por meio de ocorrência, delegacia de registro, local de ocorrência, ano, e a gente vai fazendo, descobre que de 2000, né, de 2006, que foi o primeiro pedido, né, que eles respondem, de 2006 a 2018, tinham 32 registros de suicídio, e de 2008 a 2018, que é o recorte temporal que a gente faz, e aí que a gente trata os dados, tinham 368 mortes registradas como homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Até 2016, o maior registro é de 2016, tinham 36. Em 2017, que é o ano que a gente começa a fazer incidência, são 66 registros de homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Em 2018, 83 registros, quase 2 por semana. Então, a gente edita esse livro e a ideia é não só acho que tem uma valorização, inclusive, daquilo do conhecimento que se produz e escrito, né? Então, a gente faz constrói esse livro nessa perspectiva de produzir memória e disputar esse lugar, né? Então, a gente entrega esses dados para a CPI, para o deputado Gilberto Palmares, que em 2017 era deputado estadual. Ele, junto com o deputado Delmar Coelho, eles propõem uma CPI dos transportes e, a partir desses dados, a gente consegue a responsabilização e pautar o debate dessas violências no trem a partir dessa CPI dos transportes, que tem um capítulo específico que responsabiliza a Supervia diante da morte da Joana e das outras mortes que são produzidas, né? A gente pauta também uma ação civil pública junto com a Promotoria de Pessoa com Deficiência, de acessibilidade, né? Porque a gente entende ali que grande parcela, né? Que, na verdade, as condições que foram determinantes para a morte da Joana e para essas outras mortes tem relação com a inexistência de estruturas de acessibilidade. Então, a norma da BNT dizia que o vão entre o trem e a plataforma, o vão máximo tem que ser de 10 centímetros. E a gente, com perícias que foram realizadas na CPI, identifica que tem vão de 50 centímetros. O desnível máximo aceito nas normas da BNT é de 8 centímetros. A gente contra desnível de 27 centímetros. Então, a partir disso, a gente consegue incidir nesses atores, né, para
pautar o debate, para pensar outras resoluções. Na verdade, a AGETRANS, apesar de existir naquele momento uma resolução que definia um protocolo de notificação. Desculpa, gente. Que definia um protocolo de notificação, a GETRANSP não aplicava naquele momento não notificava e não abria investigação para nenhuma das ocorrências que aconteciam. Eles começam a fazer isso a partir dessa incidência que a gente produz. Inclusive, no caso da Joana, né, tipo, os dados que vieram, na semana que a Joana morreu, uma semana depois, a gente soube de uma outra morte. A gente começa a fazer esse monitoramento, inclusive, das informações que chegam de ocorrências com os passageiros, que os passageiros notificam. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente faz também um monitoramento das redes, do Twitter, do Instagram, onde chegam várias informações de outras ocorrências violentas, de paralisação. Então, a partir desse grupo, a gente vai levantando essas informações e vai encaminhando também pedidos de informação sobre essas ocorrências que chegam para a gente, que muitas vezes não são nem notificadas. A morte da Joana não foi notificada no mês de ocorrência, na delegacia de registro, no município que aconteceu, não tinha nenhuma notificação sobre morte por atropelamento ferroviário e nenhuma outra forma de se morrer nos trens. A gente soube que uma semana depois a gente conheceu um familiar de uma outra pessoa que foi morta, uma semana depois da morte da Joana, no mesmo ramal. Ele entrou no trem, segurou na barra, tomou um choque, a porta estava aberta, ele caiu entre o trem e a plataforma e foi arrastado de Honório Gurgel até o Mercadão de Madureira, mas também não tem nenhuma, não existia ali nenhum registro sobre a morte dessa outra pessoa, né? O inquérito da Joana foi arquivado com o testemunho do guarda que estava naquele momento, e o guarda dizendo que a morte dela tinha sido responsabilidade dela, que ela tinha tentado entrar no trem em movimento e que por isso ela tinha morrido. Então, assim, então tinha uma série de questões que a gente foi monitorando a partir dessa incidência e que a gente adotou como metodologia também para o trabalho do observatório. Então, a gente continua fazendo esse pedido da lei de acesso à informação, continua monitorando as informações, né, que são publicadas pela agência reguladora, inclusive incidindo, apresentando uma contranarrativa, apresentando dados, né, que contrapõem aquilo que tem sido produzido. Por exemplo, no final do dia 29 de dezembro do ano passado, foi aprovado o aumento da passagem, né, tem esse reajuste anual, um aumento de 40% da passagem do trem. E aí, assim, a gente participou, fez a defesa, né, contra o aumento da passagem na sessão regulatória da agência reguladora. Eles, mesmo assim, né, já se tinha ali uma posição, inclusive, grande parte das pessoas que ocupam hoje as cadeiras de conselheiro da GETRANSP são pessoas que são indicadas, que tiveram relação com as empresas concessionárias de transporte, que hoje a GETRANSP regula. Então tem uma relação aí de conflito de interesse das pessoas que hoje ocupam esse lugar de fiscalização, né? Então, se eles não fazem a fiscalização porque tem relação, essas relações são determinantes, assim. E aí, quando em janeiro, a gente produz um indicador. Na verdade, a gente começa, quando eles aprovam o aumento da passagem para R$7, a gente começa a fazer um levantamento, né, de perguntar, olha, vamos procurar aqui qual deveria ser o valor da passagem. Acho que vocês sabem bem, né? Hoje o indicador que é utilizado para definir o custo da operação é o IPK, que é o índice passageiro por quilômetro. Então, geralmente, os contratos de concessão eles são firmados por uma projeção daquilo que você deveria transportar diariamente, uma projeção por população, né, daquele território que vai ser impactado. A linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que foi a última linha concedida, ela tinha uma projeção de transportar diariamente pelo menos 300 mil passageiros. Ela nunca alcançou essa média, mas, na verdade, essa projeção é utilizada para definir o custo da operação. Então, a gente sempre fala, né, sobre a caixa para o transporte. Ninguém sabe
quanto custa o trem sair da Central do Brasil e aí ir até Santa Cruz, porque isso se faz sobre projeção. Então, a Supervia apresenta relatórios, por exemplo, dizendo que teve perda de receita, isso de fato teve durante a pandemia, porque a primeira coisa que se fez no dia do decreto de pandemia no Rio de Janeiro foi a empresa reduziu em 40% a sua operação. Então, óbvio que vai ter uma redução de passageiro, é óbvio que vai ter uma perda de receita, mas ela afirma, por causa disso, que tem um déficit orçamentário. A gente não consegue saber se tem déficit, porque não tem, ninguém sabe quanto custa operar os trens. Né? Então, a gente tem falado sobre a necessidade de pensar um outro modelo de cálculo da operação, que seja o cálculo pela quilometragem, pelo custo com maquinário constante, pelo RH, que isso precisa ser, a gente precisa saber qual que é o custo da operação. E, para isso, hoje, na situação que se encontra, o sistema ferroviário precisa de uma auditoria pública. A gente produziu um dado, né, questionando o reajuste, dizendo, olha, o único indicador hoje que fala sobre comprometimento de salário com transporte é o 6% que está previsto na CLT. Não existe nenhum outro indicador que fala sobre comprometimento de renda com salário. Se a gente olha para os municípios, né, para as populações, né, para a população fluminense, que é impactada e que usa todos os dias o transporte ferroviário, tem sua vida definida não só pelo transporte ferroviário, mas pelo transporte público, a média, a gente tem uma defasagem de dados sobre emprego e renda, porque o último censo foi em 2010, mas quando a gente olha casos emblemáticos, como o caso de São João de Meriti, que é um município muito, considerado o formigueiro da América Latina, a maior densidade populacional da América Latina, são mais de 13 mil pessoas por quilômetro quadrado, são quase 500 mil pessoas, né, num território de 32 quilômetros. Quando a gente olha a população de São João de Meriti, 84% está no desemprego e na informalidade. Dos 16% que estão na formalidade, trabalham na cidade do Rio de Janeiro. Mas aqueles que estão na informalidade também trabalham na cidade do Rio de Janeiro, também tem que se deslocar diariamente para a cidade do Rio de Janeiro para poder acessar, buscar emprego, para poder vender suas mercadorias, um trabalho informal, e essas pessoas elas têm impactado. Se a gente considerar que a renda média de São João de Meriti é um salário mínimo, se a gente considerar que essas pessoas também têm uma renda média de um salário mínimo, essas pessoas têm mais de 34% da sua renda comprometida com o transporte. Então, a gente aplica os 6% em relação ao salário mínimo, que é o que é possível fazer, se considerar pensando na média salarial do estado do Rio de Janeiro, e a gente deveria ter um bilhete único no valor de R$ 1,65, considerando que a gente não tem integração. Né? Então, a gente começa a produzir esses dados falando sobre o impacto do custo do transporte na vida da população que está desempregada, que está numa situação grave de insegurança alimentar e que não consegue acessar emprego por causa do custo, do valor da passagem, a necessidade de se pensar um outro modelo de operação, a necessidade de se pensar um outro índice de reajuste do Estado, assumir a concessão, porque diante do... A gente conseguiu pautar também, né, no início do ano, a CPI dos trens, não sei se vocês chegaram a acompanhar o debate, mas todos os dados, né, que eram dados que contrapunham, que falavam sobre o impacto dos passageiros, que falavam sobre boas práticas para mitigar a questão do furto de cabo, que era a alegação do Supervia, para dizer que estava com déficit, que tinha um problema estrutural. Então, a gente vai apresentando esses dados, que são dados que a gente vai levantando das próprias informações da Getrans, da Supervia, a gente vai pegando exemplos de outros estados para contrapor e para apresentar como possibilidades para mitigar os problemas do sistema ferroviário aqui. A gente conseguiu pautar essa CPI e a Supervia foi multada em milhões, mas tem uma falta de transparência que é a ótica, na verdade, que é a forma, o modus operandi, como se opera o sistema de transporte nos diferentes modais, né? A falta de transparência sobre os gastos, por exemplo, a Supervia, durante a CPI dos trens, apresentou que eles tinham furtado por dia, roubado por dia, cerca de 50 quilômetros de fiação, né? E aí a gente, quando aciona a Polícia Civil, saiu até uma reportagem no dia da polícia dizendo que diferente dos 173
furtos que tinham sido anunciados pela Supervia, só haviam registrado 63, e que todos esses registros eles tinham sido realizados 60 dias depois, 40, 60 dias depois da ocorrência. Então, eles tinham uma impossibilidade, inclusive, de investigar, de saber se de fato aquele furto tinha acontecido. Então, são várias questões e a gente tem dado visibilidade para isso e apresentado esses dados, né? Provocado o Ministério Público no sentido de dar prosseguimento, né, para essas denúncias, esses levantamentos que a gente faz para a Secretaria de Transporte, a agência reguladora. A gente já entendeu que tem um estado de coisa ali que precisa ser repensado, e apontando que a única solução hoje é uma auditoria das contas da Supervia, da operação, para entender, né, como a exemplo que fez o município do Rio de Janeiro, de assumir a responsabilidade, conseguir entender qual que era o estado de coisa que estava organizado ali, para conseguir pensar um outro modelo de operação e gestão dos transportes. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, levantando esses dados pela Lei de Acesso à Informação. A gente conseguiu incidir também na criação de uma lei que obriga o Instituto de Segurança Pública de publicizar esses dados, de produzir um dossiê sobre essas ocorrências violentas que acontecem no trânsito, que ainda não foi regulamentado. Na verdade, a lei foi aprovada em novembro do ano passado, mas ainda não foi regulamentada. A gente tem dialogado com o Instituto de Segurança, com todos esses atores, para pensar como é que a gente consegue estruturar essas iniciativas e efetivar o que está previsto nas leis, e também subsidiando a construção, né, de regulações e portarias para pautar a agência reguladora, assim como a gente está agora editando uma regulação sobre o modelo sobre a tipificação de ocorrência violenta. A gente descartou esse termo de acidente grave, né? Então, a gente tem falado sobre tipificação de ocorrência violenta e o protocolo de notificação, para dar conta da publicação desses dados. Bom, pessoal, do Biomob, é a mesma questão também que a gente gostaria de fazer para vocês. Como que é feita essa captação de dados, a coleta de dados, que vocês até pincelaram um pouquinho também, e como que chega na gestão pública e para a sociedade civil também. Bom, primeiro, com relação à captação dos dados, a gente está saindo a campo agora, está estabelecendo agora a metodologia de captação desses dados. As avaliações elas vão ser feitas em loco, então a gente vai determinar os territórios e as regiões em alguns municípios, né? A gente já tem até um trabalho piloto para fazer no município de Aparecida, onde tem a Basílica. A gente vai avaliar determinada região, emitir um relatório, e esse relatório vai ser entregue junto com um ofício para os órgãos responsáveis da prefeitura. A gente sempre busca pontos focais dentro dos municípios, que pode ser uma organização da sociedade civil ligada à pessoa com deficiência ou ligada à mobilidade, ou alguém do legislativo, para a gente poder fazer essa pressão junto ao setor público. A questão da calçada é uma questão muito complexa, né? Porque há um jogo de empurra, né? Em cada município tem um tipo de conduta diferente, né? Alguns municípios já determinaram que a responsabilidade é do munícipe, outros ainda isso ainda não é muito claro. Então é importante que haja identificação quem foi o responsável pela intervenção e se fez uma intervenção errada, uma colocação de um degrau ou algum tipo de obstáculo na calçada. Esse mapeamento a gente vai colocar no próprio Google Maps. O nosso banco de dados vai ser um banco de dados aberto, então as pessoas vão poder acessar a qualquer momento as regiões. O objetivo de utilizar o Google Maps
é fazer a mesma estratégia que o Google tem usado no mundo inteiro, né? E inclusive em alguns países eles já até indicam rotas, né? Infelizmente só 3 lugares, né? Se não me engano, Nova Zelândia, no Japão e não lembro qual que é o outro país, mas que já há indicação de calçadas, de rotas acessíveis na calçada. Mas a gente quer se aproximar dos municípios, dos órgãos responsáveis do município, para auxiliar o próprio município a otimizar a mobilidade ativa através dessa análise de pontos de travessia, de tipo de pavimento de calçada, semáforo, colocação de piso tátil. Então, é uma análise bem densa. Uma outra parte do aplicativo ela é colaborativa, então as pessoas vão poder fazer as suas próprias avaliações, fazer seus próprios inputs. É claro que isso vai ser só um sistema de alerta, né? No Rio de Janeiro existe um sistema que é o 1746, né? Que você faz a indicação, né, de determinada ocorrência, como o Colab fazia anteriormente, aliás, muito bem, né? A ferramenta do Colab era uma ferramenta que entregava um resultado bem interessante, mas especificamente o nosso trabalho vai ser requisitar essas demandas ou diretamente com o município ou diretamente a uma determinada instituição, determinar o local onde vai ser avaliado e fazer essa coleta de dados. Depois compilar esses dados, né? A Denise é arquiteta, né? A Denise vai fazer o trabalho de análise desses dados, né? E compilamento desses dados, mas ele vai gerar o que a gente chama de indicadores, né? São os indicadores de mobilidade. Então, qual é a condição dessa calçada e o que precisa ser feito para se criar a rota acessível ou para se melhorar a questão da mobilidade em determinada região, pode ser um bairro, pode ser um quarteirão, pode ser um órgão público, um quarteirão da prefeitura e por aí vai. Bom, pessoal, agora a gente já vai tá encaminhando mais para o final aqui. Tem uma pergunta no chat, aí eu vou fazer essa pergunta para as duas iniciativas. E se vocês também já puderem fazer umas considerações finais, falarem nos últimos comentários, para a gente já ir encaminhando mais para o final mesmo, beleza? A Alice aqui no chat, ela perguntou como que esse tratamento de dados que é realizado pelas duas iniciativas, né, no caso, ele se encaixa nas novas diretrizes que foram estabelecidas pela LGPD. Como que a gente, então, pode fazer esse tratamento de dados, essa coleta, essa captação, de forma que isso se adeque com essa questão da nova legislação, né, que entrou em vigor bem recentemente agora. Bom, Rafael, com relação aos dados de passeio público, o nome já diz, é passeio público, né? Então, são os dados que são coletados na rua, não é nenhuma informação sigilosa. Não acredito que há alguma barreira, a gente ainda não parou para estudar isso, essa questão da LGPD, mas esse tipo de informação é uma informação pública, né? Que está ali a olho nu. Eu acredito que a gente não vai ter nenhum tipo de entrave. Inclusive para a publicação dos relatórios, né? A partir do momento que é uma informação que qualquer um vai lá e olha e consegue analisar. Qualquer um pode ir com uma trena e medir a largura da calçada, ou medir a inclinação da calçada e aquela informação é uma informação pública. Como o nosso caso é trabalhar com mobilidade, com dados abertos, eu não consigo enxergar nenhum tipo de entrave ou adequação a ser feito à LGPD, mas eu confesso que a gente ainda não olhou ainda para esse tema, a gente vai olhar com mais carinho, talvez numa outra oportunidade a gente te traga uma resposta que eu acredito que não vai ser diferente do que eu estou te falando agora, não. Na mesma situação que acho que muito do que o Valmir falou, assim, né? A gente tem feito solicitação de dados que são dados públicos, que não vêm com informações particulares e privadas das pessoas. A gente está direcionando, a gente estava com um planejamento de produzir dados primários, assim, né? De conseguir produzir dados e informações que não aparecem nessas informações e nos pedidos que a gente solicita para esses órgãos e instituições. Uma das coisas que a gente tem observado, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, é uma ampliação da população que está em situação de rua de segunda a sexta, que tem casa
mas que não consegue voltar para casa todo dia, diante do valor da passagem, do aumento do custo de vida. Então, são pessoas que dormem de segunda a sexta em situação de rua e que no final de semana vai para casa, porque a passagem possibilita que as pessoas voltem todo dia. Então, a gente está com essa perspectiva de conseguir desenvolver essa pesquisa e produzir dados racializados, que a gente entende que um marcador que é definitivo e determinante para a forma como a mobilidade tem operado em interdição, como ela tem operado e aprofundado as desigualdades, é o fator de raça, é o fator de gênero, a própria relação do capacitismo, né, de cidades, que são essas cidades que são deficientes. Eu ouvi uma vez a Débora Duprá, que é uma advogada, militante também, contra o capacitismo, e uma coisa que ela fala muito é que não existe pessoa com deficiente, que o Estado é que é deficiente de não produzir a possibilidade de que todas as pessoas, independente das suas condições específicas, de que todas as pessoas consigam usufruir da cidade, né? Entendendo, inclusive, né, a gente começou a entender, acho que a partir dessa pesquisa a gente entende que produzir cidades acessíveis é garantir segurança para todo mundo, né? Se a gente tivesse a garantia de que uma pessoa com qualquer dificuldade de mobilidade, que uma pessoa cadeirante conseguisse acessar a plataforma e entrar dentro do trem de forma segura, a Joana não teria morrido do jeito que morreu. Então, produzir cidades acessíveis é produzir segurança, produzir cidadania para todas as pessoas. Então, a gente ainda não desdobrou não entrou nos pormenores de como a gente vai executar essa pesquisa pelo observatório, como a gente vai, né, fazer essa coleta de dados, mas até hoje as formas como a gente tem levantado essas informações são informações públicas que não têm nenhuma delicadeza com os novos direcionamentos da LGPD. Não. Perfeito, então, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu acho que a gente pode abrir aqui para as considerações finais que vocês queiram falar, uns 5 minutinhos aqui para depois a gente partir para o Hoje Café. Só fazer um encerramento, que vocês quiserem falar, fiquem à vontade, divulgar também o Instagram, as redes das iniciativas também, se quiserem colocar no chat, fiquem à vontade. Quem começa? Primeiras damas. Obrigada. Agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente tem produzido, né, essas informações inserido dentro. A gente tem o Instagram do Observatório, @Observatório dos Trens. Tem também o Twitter e a gente tem um grupo de WhatsApp, está aberto para quem quiser entrar. Esse grupo é super importante, inclusive, para que a gente consiga acessar as informações, consiga ter um retorno rápido e acessar de forma rápida o que acontece no trem. Então, vários passageiros que estão nesse grupo aqui nos informam sobre atrasos, sobre irregularidade, sobre atropelamentos, descarrilhamento. Então, esse grupo tem sido muito importante para o trabalho do observatório, de dar publicidade, de pedir informações e respostas sobre essas ocorrências violentas. Então, se vocês quiserem participar, meu Instagram também é Rafa Albergaria. Eu estou agora me afastando do observatório, porque estou construindo uma campanha para deputado estadual, cuja pauta central é mobilidade e direito à cidade. Mas o observatório tem tocado agora, segue tocando as agendas, passando dentro do trem, distribuindo jornal, falando com os passageiros. A gente tem atuado, inclusive, puxado o debate de mudanças climáticas, inclusive entendendo que olhar e requalificar o sistema ferroviário é a resposta para enriquecer a economia, produzir novas oportunidades, né, e outras centralidades, porque todo lugar onde o trem atravessa, a centralidade, tanto dos bairros quanto dos municípios são atravessados pelo trem, no entorno do trem. Então, a gente tem feito esse
debate, né, de como a gente precisa requalificar o sistema ferroviário, como requalificar o sistema ferroviário é resolver também as questões de geração de emprego, de renda, e um exemplo disso é a própria são os lugares de economia solidária que se constrói no entorno do trem. A Feira da Pavuna é um exemplo disso, né, que gera emprego e renda, de como a gente precisa incidir para que isso seja implementado como política pública, né, essa reestruturação. Agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir para vocês seguirem a gente tem produzido várias informações lá no Linktree do Observatório dos Trens, tem alguns dos relatórios que a gente produz com os dados, né, sobre o impacto da renda dos trabalhadores com o custo da passagem. A gente fez também uma projeção de quanto custaria para fazer as obras de acessibilidade nas estações, e aí reivindicando 1,7 bilhão que foi anunciado pelo governo do estado para ampliar em tese, para construir o metrô leve, né? Na verdade, que não resolve o problema de mobilidade da Baixada Fluminense. Então, todos esses diagnósticos, esses relatórios estão lá no Linktree que tem na mini-bio do Observatório dos Trens. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de dividir, de poder falar um pouco do trabalho do Observatório, de conhecer também essa iniciativa que o Vladimir tem construído, que eu acho que é super importante. E tem muita relação com o que a gente está construindo também no Observatório. Eu posso colocar aqui também o link do Não Foi em Vão, do livro, que está disponível para download. Valmir, já quer fazer suas considerações? Pode ser. Bom, primeiro agradecer o espaço. A gente já flerta com a iniciativa de vocês há um tempão, há muito tempo atrás. Assim, eu trabalhei há um tempo, não sei se a Gabriela lembra, mas com a Tatiana Murilo, do Caminha Rio, que já era um coletivo que olhava já para o tema da mobilidade. A gente teve 2 anos bem complicados, que foram os anos da pandemia, e a gente achou importante voltar para essa temática da mobilidade ativa agora em 2021 e 2022, muito mais incentivado pela Denise, pelo trabalho da Denise, né, que é uma arquiteta especialista no tema. A gente trabalhava muito com a questão das edificações, dos eventos, das vagas de emprego, mas assim, o cerne da inclusão é a acessibilidade. Se você não melhorar a acessibilidade, essas pessoas não vão poder estudar, não vão poder trabalhar, não vão ter acesso à cultura. Enfim, é um problema. Talvez o problema mais grave da falta da inclusão é a falta de acessibilidade e a falta de um olhar dedicado para o tema. Então, para a gente foi uma grande alegria poder participar do Hackamob, foi uma experiência bem legal para a gente. A gente reativou um projeto que era só uma ideia, mas que a gente acredita que agora a gente vai conseguir tirar do papel e contribuir para que as cidades sejam mais inclusivas. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês. Vocês são guerreiros, porque trabalhar com sociedade civil não é fácil, trabalhar no terceiro setor não é fácil, e vocês estão conseguindo tirar leite de pedra aí. Bom, que isso. Bom, pessoal, agora, passando para o encerramento mesmo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu, as iniciativas, principalmente a Rafaela, a Denise e o Valmir, que estiveram aqui conosco falando. Foi realmente uma experiência incrível ver vocês falando tão apaixonadamente, né, sobre o tema da mobilidade e direito de cidade, mas também sabendo de uma forma aguerrida, né, identificando os problemas que a gente enfrenta e conseguindo buscar soluções, e isso é realmente estimulante para todo mundo mesmo. Foi uma experiência muito boa escutar vocês, e agradecer de novo também a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Já são 8h05, e a gente vai pedir para que vocês não se retirem, porque agora vai começar a segunda parte, né, do nosso segundo dia.
o pessoal, Valmira, Denise, Rafael, todo mundo que apresentou-se também estejam convidados a participar conosco. Nós vamos agora abrir as mesas do Word Café para ter uma interação mais próxima, em que a gente realmente vai poder debater as questões de uma forma um pouco rápida, em questão do tempo, mas que vai dar para todo mundo falar um pouco, discutir um pouco, debater sobre esses temas. Eu acho que eu vou passar para a Gabi, que eu acho que ela vai dar uma explicadinha melhor como é que vai funcionar essa dinâmica para vocês. Boa, Rafa. Boa noite, pessoal. Tá muito massa essa mesa de iniciativas hoje. Agradecer também o pessoal do Biomob e a Rafa do Observatório dos Trens pela participação, foi engrandecedor. Então, vamos. O Word Café. O que é o Word Café, para quem não sabe, né? A gente vai fazer uma conversa aí, um debate, como o Rafa estava falando, uma discussão aí sobre alguns temas que giram aí em torno do direito à cidade. Então, vai ter uma mesa de habitação, de mobilidade, de saúde e alimentação, de direito à cidade LGPD, e também o fortalecimento dos grupos que lutam pelo direito à cidade. Tudo isso está girando em torno do nosso tema central, né? Que é os desafios da construção de cidades inclusivas, inteligentes e sustentáveis. Eu vou criar aqui algumas salas, na verdade são 5 salas, né? São 5 salas temáticas para 5 temas distintos. E cada um de vocês que vai participar vai entrar nessas salas, que estarão, em uma sala vai estar a Alice, na outra sala vai estar o Kéricles, como responsável pela sala, o Rafa também vai estar como um dos responsáveis, a Cleo, a Dário e o Alan também. São todos aqui da equipe Mob 4.0. E vocês vão ter aí cerca de 8 minutos para se apresentar, bem rapidinho, hein, gente? Uns 30 segundinhos aí para fazer a apresentação rápida. Quem você é, o que você faz, o que você está fazendo aqui, solta o coração. E aí vai ter uns 5 minutinhos aí para discussão e depois eu vou mandar uma mensagem, um aviso para vocês, todas as salas vão receber esse aviso, para vocês trocarem de sala. Os responsáveis pelas salas temáticas também vão orientar vocês a fazer essa troca de sala no momento oportuno, tá bom? Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, falem com os responsáveis pela sala que vocês vão entrar. Vocês podem escolher essa primeira sala, tá? Então, vocês vão escolher 3 salas. Acho que ficou claro, né? Se alguém quiser continuar falando aqui, explicando um pouco mais, eu vou criar as salas rapidinho, 1 minutinho, fica pronto. Ó, as salas estão todas abertas. Para vocês entrarem na sala, tem essa barrinha aqui inferior. Vai aparecer Breakout Rooms, não sei se vocês já estão vendo. A gente sugere aí em torno de 3 ou 4 pessoas por sala. Então, se você vê que a sua sala, né, já lotou, pode escolher outra que você vai ter a oportunidade de voltar para a sala requisitada aí na próxima rodada. Podem ir entrando. Pessoal do MOB, podem seguir para suas salas, tá bem? Boa. Retomamos, voltamos aqui. Estou tentando colocar aqui, pronto, quero que isso também. Vamos lá. Convido agora, acho que vamos por ordem aí. A gente ficou com 3 salas apenas, então ficamos com habitação, mobilidade
e os grupos, né, do Alan. E eu passo aí para a Cleo primeiro, para compartilhar um pouco como que foi a discussão. Bom, já pedi desculpas aqui, que cortei todo mundo, mas segue aí, segue aí. E pode ir passando, Cleo, depois para o Alan ou Tá, para a Alice, tá bom? para Por favor. Alice, beleza. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar a nuvem de palavras que a gente foi, né, trabalhando em cima. Eu coloquei uma pergunta, né, para o pessoal baseado no ODS-11, né, que falava assim de até 2030, né, garantir uma habitação segura, adequada, preço acessível para a população. E aí a gente foi escrevendo aqui, acabou ficando um pouquinho claro aqui para ler, mas vou fazer um resumo assim, né, foi bem legal as discussões, pena que foi rápido mesmo, né, mas fiquei feliz que né, a gente conseguiu levantar algumas conversas legais. Então, assim, foi falado muito sobre ter um comprometimento, né, com a população, trazer também essa questão mais da assistência técnica, né, para contribuir com esses objetivos, ter profissionais mais comprometidos, mas, assim, o que despontou muito, né, foi essa questão da distribuição de renda, foram também ter políticas públicas mais efetivas, né, ligadas a isso. Falaram também, né, que é importante ter dinheiro, então a distribuição de renda, né, acaba estando vinculada aí, né. Bom, e aí depois eu levei para... Peraí que não está passando. De como que as pessoas viam, né, os recursos técnicos auxiliando, então, a atingir esses objetivos, né, e aí a gente teve as respostas ligadas à questão de ampliar o acesso, ser um diferencial competitivo, também descomplicar, né, a parte burocrática que existe, né, com relação a essa questão habitacional, trazer também uma orientação técnica, auxiliar, né, para ter políticas públicas mais efetivas também, em N aspectos, né, que acaba que é meio complicado aqui por essa forma que eu escolhi, né, de usar, de você escrever muito, né, então, também orientar, né, então, essa questão das políticas, trazer também eficiência energética e levando mais para esse lado, né, da questão da habitação sustentável também, só tem que realmente tentar baratear o custo com relação a isso, e orientar também o ordenamento territorial, né, que seria importantíssimo, né, usar nesse sentido, questão de referenciamento, enfim, várias outras questões. E é isso, gente. Eu acho que a gente passa, né, por conta do tempo, para a próxima mesa. Então, eu passo aqui para Alice, que era de mobilidade, né? Beleza, Cléo. Pessoal, primeiro agradecer a todo mundo que topou a dinâmica, achei bem legal, que bom que vocês puderam compartilhar aí. Queria falar um pouquinho, eu vou ver se eu projeto aqui, eu acho que eu não vou projetar não, para ser um pouquinho mais rápida também, mas aí a ideia de falar sobre mobilidade, né, acabou sendo exatamente o contrário, a gente falar sobre imobilidade, e aí a gente começou a discussão com a Rafaela falando sobre uma lógica invertida, né, de infraestrutura, onde a gente tem cada vez centralizando, né, intensificando mais a questão da infraestrutura e deixando as partes, né, as partes periféricas, né, sem essa infra. A Gabriela trouxe uma questão, né, super interessante com relação à mobilidade das pessoas com deficiência, né, e ela citou uma que eu também comentei com os outros grupos, de uma pessoa da família, né, que mencionou que gostaria de mudar de cidade para ter acesso a calçadas melhores, para ter acesso a lazer, para ter acesso a compras, enfim, uma série de coisas que, né, eu falei de mobilidade pensando um pouco mais na parte estrutural, na parte de linhas de ônibus, e a gente se depara com várias possibilidades, né, dentro desse tema. A Denise também trouxe uma questão sobre o desenho urbano e a lógica invertida, também uma questão de acesso a vários outros direitos, desigualdade do espaço, e no final a Adriana mencionou essa questão da mobilidade ser uma indústria 4.0, da gente ter avanços, né, relacionados a Uber, enfim, a outros tipos de transporte, né, Uber 99 aí, nos últimos 10 anos, e ela está diretamente relacionada com avanços tecnológicos, algo que surgiu aí da nossa conversa, que foi bem legal. Vou passar para o Alan, para falar um pouquinho sobre a sala dele aí, como é que foi. Olá, Alice. Foi ótimo trocar essa ideia com os participantes. Eu agradeço muito as pessoas que ficaram até o final aqui para participar dessa dinâmica, que é bastante diferente, assim. E dentro do tema, né, de fortalecimento de grupos que lutam pelo direito à cidade, eu percebi que
em resumo, o bate-papo ficou bastante na questão da infraestrutura das cidades e como as cidades se estruturam dentro de um contexto socioeconômico, vamos dizer assim, né? E daí eu estou me referindo à questão de políticas públicas, né? De parques e praças, ao invés de shopping centers e estacionamentos, né? Foi citado, acho que foi pela Denise, as ruas abertas aos domingos lá em São Paulo, e que esse tipo de política pública poderia se expandir para outras localidades, né? O desenho das cidades, né? O desenho urbano das cidades, né? Os espaços que são para as pessoas, na verdade, os espaços que são para os automóveis e poderia ser utilizado mais por pessoas, né? Então, todas essas discussões que apontam para a ideia do direito à cidade, para além dos grupos de representatividade, tem a questão do indivíduo, né? E como ele se caracteriza diante de um contexto de desenvolvimento econômico e um alto número de desigualdade social, né? E como essas discussões apontam para a questão da equidade, da reparação das mulheres dentro do espaço das cidades, que foi falado também. Também foi citada a questão de pessoas com deficiência, tem a questão das cidades e da questão do planejamento e investimento de políticas públicas, da gestão pública, e como aliar esse crescimento e desenvolvimento econômico de tecnologias. E a gente discutiu sobre Smart Cities, tecnologia 5G, e a gente trabalha muito a dimensão do desenvolvimento desses espaços das cidades, mas também esquece de aliar esse desenvolvimento e integralizar essas políticas públicas com as pessoas que também participam, de alguma forma, da dinâmica das cidades, mas não apenas a nível de mão de obra, mas também participar das políticas públicas de cultura, de acesso à cultura, ao lazer, né, à educação, à segurança e etc. Então, em resumo, foi essa a discussão que a gente obteve, muito importante, muito rica a discussão sobre direito à cidade. Então, é isso. Enfim, eu não vou me cansar de agradecer, eu vou ficar até amanhã aqui agradecendo. Muito obrigado a todos. Boa, pessoal, eu passo a palavra aí para o Rafa, então, para encaminharmos para o encerramento mesmo. Rafa, a palavra é sua. Bom, pessoal, então é isso. Agora é agradecer por todo mundo ter ficado aqui até agora, né? Já são 8h44, a gente já passou uns 14 minutos aí do previsto, mas agradecer a todo mundo por ter participado, por ter colado com a gente e aceitado essa proposta. Esse momento foi bem agradável mesmo. E aí é isso, despedir, agradecer e lembrar que amanhã tem a nossa mesa final, que vai ter uma masterclass com um evento internacional, então não percam. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. Boa noite. Compartilhe com seus amigos, porque a gente também manteve as inscrições abertas, né, Gabi e Alice, que estavam aí coordenando. Então, assim, caso alguém não tenha conseguido fazer, ou vocês lembram de alguém, não esqueçam de também compartilhar, que ainda dá tempo de acompanhar essa palestra. E também para quem perdeu ontem, a gente vai ter depois disponibilizar, né, no YouTube. Não sei se já foi falado isso no começo, se não, desculpa repetir. É isso, gente. Obrigada, até amanhã. Boa noite aí, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Não tem lista, tá? Se ela perguntou se tem lista, né? A gente consegue fazer o controle, né? É um formulário só, tá? Se você não assinou ontem, não preencheu ontem, pode preencher hoje, tá tranquilo. Isso.